aprender mais da Tua vida, que a nossa vida possa ser um reflexo daquilo que o Senhor é, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito, Pai, possa esclarecer, Pai, para a gente tudo aquilo que está no Teu coração, que a gente possa aprender mais do Senhor essa noite, que a gente possa entender o que é o Seu desejo, que a gente possa cumprir tudo aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Boa noite. Graça e paz. Pode sentar. Louvor, pode sentar. A gente vai dar sequência, né, essa noite a série sobre excelência. Eu vou falar sobre uma vida de excelência. Vou dar alguns exemplos aqui de algumas pessoas, né, que passaram, né, na Bíblia, né, que nos trouxeram alguns exemplos de excelência, algumas, né, experiências boas que eles trouxeram, que a gente pode, né, trazer para a nossa vida, né, trazer para aquilo que é dos dias de hoje para a gente. E sabe que a excelência é algo que é um processo de crescimento, né? A gente não, né, é excelente do nada, a gente já, né, converti e agora eu sou uma pessoa excelente. Sabe que existe um processo para que a gente, né, seja excelente em tudo aquilo que a gente faz. E existe um padrão no mundo, né, de excelência, né? Existem pessoas boas no mundo, existem, né, pessoas que fazem as coisas certas, que fazem as coisas com amor. A gente também, né, no mundo faz as coisas com amor, porém existe também uma excelência no reino de Deus, sabe? Uma excelência no mundo espiritual, numa vida espiritual com Deus, e a gente às vezes negligencia, né, a vida espiritual. Às vezes a gente planeja muito a nossa vida pessoal, sabe? E a gente não põe muita força naquilo que é espiritual, naquilo que Deus deseja para a nossa vida, como um crescimento, né, de ministério, também um crescimento da sua vida mesmo, né, com Deus, em relacionamento com Deus. E hoje eu quero falar um pouco disso também, né, sobre a gente, né, ter essa disciplina, sabe, uma disciplina de crescimento ou uma expectativa de crescimento, né, no reino de Deus, numa vida espiritual, para que a gente não fique estagnado, né, na vida espiritual, da mesma forma que a gente, né, desde que a gente converteu, a gente é a mesma pessoa no reino espiritual, a gente, né, vive a mesma coisa, as mesmas experiências, sabe, que Deus, ele deseja um crescimento, né, na nossa vida. Deus deseja uma excelência, e Ele estabeleceu um padrão para cada um de nós, cristão. Sabe que lá em Efésios vai dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, né? Que todos fiquem salvos, mas que cheguem ao pleno conhecimento de Deus, que a gente alcance a estatura de Cristo, né? Que a gente viva como Jesus viveu, né? E essa é a excelência que nós precisamos, né, ter, uma excelência de caráter, uma excelência né, dos dons, uma excelência naquilo que, né, que Deus quer para a nossa vida, né? Uma excelência em todas as áreas da nossa vida, sabe? E Jesus, ele foi um grande exemplo para nós de excelência. Ele trouxe, né, um exemplo, ele é um modelo, né, de excelência para a gente. Ele é a expressão exata daquilo que Deus é, né? Ele é a verdade, né, em pessoa ali, é o Espírito, né, vivendo no nosso meio, né? Ele é um exemplo para que a gente possa seguir, é um local onde a gente possa olhar e a gente possa entender o que Deus deseja de nós. Então Jesus, ele é o nosso ponto de apoio, é o nosso foco, né? O nosso desejo é ser como Ele, né? Ser parecido com Ele, sabe? E essa é a excelência que a gente busca. Então, no meio, né, da vida, as pessoas, né, buscam experiências, né, crescer na vida pessoal, em carreira, né, em trabalho, né, em tudo isso. Mas, assim, isso é correto, isso também é uma coisa que a gente precisa buscar, a excelência no nosso trabalho, porque tudo, né, que a gente faz para Deus, né? Em todas as áreas da nossa vida, tudo que a gente faz para a glória de Deus. Então, isso também é um modelo de excelência. Porém, nós que somos, né, nascidos de novo, que a gente é cristão, a gente tem um outro modelo também de excelência, que é um modelo de excelência dentro do reino, um modelo de excelência dentro das coisas espirituais, dentro do nosso, né, ministério, do nosso crescimento, de disciplina com Deus, sabe? Então, eu queria, né, falar um pouco sobre isso. Eu queria que vocês abrissem lá em 2 Coríntios 13, 5. Diz assim,
examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Cristo... Ou não reconhecem que Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Sabe que aqui, né, Paulo ele está falando, ele está mostrando que existe, né, Deixa eu só reler aqui rapidinho. Examine-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmo, sabe? Aqui Paulo ele está explicando para a gente, né, se quando você olha para a sua vida, né, quando você olha para si mesmo, você consegue enxergar que você vive de uma maneira diferente, que você vive pela fé, que você vive de forma ousada na sua vida, ou se você vive de uma forma comum. Quando você olha para você, você vê que você é um cristão, você percebe que você é diferente das outras pessoas que existem no mundo, você consegue olhar para você e perceber que a sua fé é diferente de uma fé de uma pessoa que não conhece a Deus, ou você é igual a uma pessoa que não conhece a Ele. Né? Quando você se examina, quando você se olha, você percebe que você é diferente, sabe? Quando você olha o seu caminhar, né? A sua forma de falar, a sua forma de andar, o seu comportamento, ele reflete alguém que é cristão, ele reflete alguém que vive uma vida com Deus, que caminha junto com Jesus, sabe que Jesus, né, ele não é uma pessoa para ser experimentada num dia, né? Jesus é uma pessoa para que a gente ande e caminhe com Ele, porque a gente não vai, né, a gente não pode ter uma ideia de quem é Jesus, a gente não pode, né, pensar, Jesus é assim, Jesus, né, é desse jeito, não, mas a gente vai aprender quem é Jesus se a gente andar com Ele, se a gente caminhar com Ele, se a gente experimentar dele todos os dias. Então, quando a gente experimenta e quando a gente caminha com Ele, a gente vai aprendendo quem é Jesus, a gente vai, né, desfrutando daquilo, a gente vai percebendo qual é o padrão de comportamento que Jesus faz, né? O que Jesus faria nessa situação, o que Jesus faria, né, se Ele estivesse aqui nesse local. Então, uma pessoa que ela caminha com Cristo, ela sempre vai ver essa opção, né? Quando ela for tomar uma decisão, quando ela for, né, fazer alguma coisa, ela vai perceber, cara, será que Jesus, né, faria dessa forma? Será que Jesus faria dessa maneira? Então, né, o Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele está mostrando às pessoas, ele está perguntando, né, examine você quando você, né, está, né, em locais aí públicos ou em algum local, você olha para si, você vive como alguém que caminha com Jesus, como alguém que anda com Jesus, ou você vive de uma forma comum, de uma forma normal, como alguém que não conhece a Deus? Então, ele está mostrando aqui que existe um padrão diferente, né? Existe uma forma diferente de viver das pessoas que são, né, que conhecem a Cristo e de uma pessoa que não, né, conhece a Jesus, né? E Deus ele, né, deseja que a gente viva uma vida que reflita a glória dele, né? Deus deseja que a gente viva uma vida que seja como Jesus, que a gente cresça, né, e viva como Ele. Então, para que a gente, né, cresça e viva como Jesus, Deus ele estabeleceu alguns princípios, né, para que a gente possa cumprir, para que a gente possa, né, fazer, para que a gente consiga crescer, né? E uma forma de a gente crescer é a gente querer crescer, a gente desejar, né, crescer, a gente desejar a excelência, né? Porque a gente não é excelente, como eu falei, a gente não é excelente quando a gente nasce de novo, a gente é excelente no processo, a gente precisa querer ser excelente, a gente precisa decidir ser excelente, porque excelente não vai acontecer no modo automático, sabe? Existe um esforço para que você seja excelente, existe um tempo que você precisa gastar para que você seja excelente. Eu até lembrei aqui de uma dinâmica que a gente fez, né, lá no GC que o Renato lidera, ali no Jardim Glória, né, que ele botou, a Dani, né, foi a Dani que fez, ela botou 2 quebra-cabeças, né, e aí separou os meninos das meninas e pediu para bater para o ímpar ali, os 2. Aí quem perdesse no para o ímpar ia ter que montar o quebra-cabeça em 40 segundos. Né? E quem tivesse ganhado no para o ímpar poderia ter o tempo que quisesse ali para montar o quebra-cabeça. Aí, conclusão, os meninos perderam no para o ímpar. Tomaram o dia. Perdeu no para o ímpar. Aí a gente foi e montou o quebra-cabeça e ficou lá todo o negócio, tudo desengonçado, a gente foi botando de qualquer jeito lá, montando, saiu montando lá para poder pelo menos ter um negócio ali formado. Aí os meninos ficaram lá, montando. Tempão. Qual que é a conclusão que eu tirei disso? Que para você ser excelente, você precisa de tempo, cara. Sabe? Você não vai conseguir fazer as coisas excelentes de uma hora para outra. Você não vai ser excelente, né, rápido, fazendo as coisas com pressa, fazendo as coisas, né, de qualquer jeito.
Você vai ser excelente quando você parar para você deseja ser excelente, então você vai fazer as coisas devagar, você vai, né, encaixando as coisas no lugar certo, você vai pensando, não, eu não vou fazer isso agora porque não é o momento. Eu posso esperar um pouco para me poder fazer algo melhor, para me poder fazer algo, né, mais perfeito, para eu poder fazer algo com responsabilidade, sabe? Então, né, ser excelente, ele demanda um tempo, né? Ele vai pedir da gente um tempo, um esforço maior, né? Ser excelente não é só, né, eu fazer as coisas de qualquer jeito. Lá em Hebreus 12, vou pedir para vocês abrirem lá. Hebreus 12, 14. 14 e 15. Vou dizer assim: procurem viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Sabe essa parte que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Sabe que aqui o autor está dizendo, né, que existe uma forma de você se afastar da glória, se afastar da graça. Né? E quem deseja se afastar da graça de Deus? Alguém deseja estar longe da graça de Deus? O que é a graça de Deus? A graça de Deus é a força de Deus, é a mão de Deus agindo para você, é o favor dele, né, te puxando, fazendo você prosperar, fazendo você crescer, fazendo você avançar. Então, o autor aqui está dizendo que se você não se cuidar, você vai se afastar da graça. Você vai se afastar desse lugar. E quando você se afasta desse lugar, você está deixando de lado a possibilidade de você crescer e a possibilidade de você ser excelente. Porque você não consegue ser excelente sem a graça e sem o favor de Deus, sem o amor de Deus, sem, né, Deus estar ali te auxiliando, Deus está ali te impulsionando, sabe? E aqui ele está te mostrando que existe um padrão. Deus deseja que a gente se santifique, que a gente seja, né, viva em santificação, que a gente viva uma vida com Ele, mas Ele está mostrando que se você não viver essa vida, você vai se afastar da graça, sabe? Você vai se afastar daquele lugar, você vai se afastar daquela posição. E não porque você só errou, mas porque você deixou Deus de lado. Você que se afastou, você que, né, negligenciou os princípios, você que não decidiu viver a vida, né, de Deus, você não decidiu viver uma vida santa, você não decidiu, né, se santificar. Então, se você não decidiu se santificar, você vai se afastar dela, sabe? Você vai se afastar do favor, você vai se afastar, né, da mão de Deus ali te ajudando a agir, sabe? E uma forma de a gente conseguir, né, alcançar a excelência é a gente se apoiar no favor de Deus. Como? Cumprindo os princípios, cumprindo, né, as coisas que Deus pediu, cumprindo, né, as nossas obrigações, né, como cristão, como alguém que realmente, né, aceitou Jesus e conheceu a Deus. A Bíblia vai dizer que aquele que não anda em amor, sabe, ele não conhece a Deus, ele nunca viu a Deus. Né? Então, se eu não ando em amor, isso quer dizer que eu estou longe, eu me afastei da graça, eu me afastei, né, do favor, eu me afastei daquele local, daquela posição. Então, o desejo, né, que Deus tem para nós é que a gente ande abraçado. E quem não quer, né? Fala, quem não quer viver, né, junto com a graça? Quem não quer viver uma vida, né, apoiada na graça de Deus? Quem não quer viver uma vida com uma ajuda superior, com uma ajuda maior, né, para poder fazer as coisas acontecerem, para poder que a gente, né, saber, para poder a gente viver realmente uma vida digna, né? Então, Deus, ele, né, deseja que a gente viva essa vida, sabe? Que a gente viva uma vida santa, uma vida, né, uma vida sem, como é que fala? Uma vida exemplar, né, para as pessoas, uma vida que reflete, né, a glória. Então, se a gente não decidir viver essa vida, se a gente negligenciar essa vida, a gente vai se afastar do favor, a gente vai se afastar, né, da graça de Deus. Então, né, o apóstolo aqui ele está dizendo, cuide para que ninguém fique afastado da graça. Sabe, lá em Filipenses, vai dizer que aquele, não precisa nem abrir, não, porque é rapidinho. Sabe, vai dizer que aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para completá-la, né? Ele é fiel para cumpri-la. Então, como eu vou conseguir fazer com que essa obra seja completa? Como que eu vou fazer com que eu consiga cumprir, né, essa obra? Se Deus ele me prometeu que ele vai cumprir, né?
Se Deus ele prometeu que vai fazer acontecer, que vai fazer com que a obra dele se cumpra completamente na minha vida, o que eu preciso? Eu preciso estar naquela posição da graça. Eu preciso estar na posição, localizado no local, aonde eu sou impulsionado a isso. Sabe? Eu não preciso fazer força para as coisas acontecerem. O meu esforço é para que eu não fuja da graça, é para que eu não me afaste da graça. Porque enquanto eu estou na graça, enquanto eu estou posicionado em Deus, enquanto eu estou na posição da graça, Deus ele vai impulsionando a minha vida, Deus ele vai fazendo as coisas acontecerem. Por quê? Porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele começou, sabe? Ele é fiel para fazer com que eu cumpra a minha carreira, para que eu cumpra as minhas coisas, né? Para que eu cumpra tudo aquilo que ele prometeu para mim. Então, a minha posição, né, diante de Deus, diante das pessoas, eu preciso me apoiar, né, na graça, eu preciso me apoiar naquela posição, eu preciso me apoiar naquele lugar. E eu separei aqui 3 pontos, né, que vai ajudar você a conseguir, né, se manter firme ali naquela posição. E uma delas é a clareza de propósito, sabe? A clareza daquilo que você a clareza daquilo que Deus deseja de você. Você entender para que eu nasci, sabe? Para que eu estou aqui. Né? Se eu tenho uma clareza daquilo que Deus quer de mim, sabe? As coisas, vai ser mais difícil eu fugir daquelas coisas. Vai ser mais difícil eu não cumprir, né, tintim por tintim ali, as coisas que Deus pediu para mim, sabe? Quando eu entendo o propósito, quando eu começo a ver, cara, Deus ele tem algo muito maior para mim, Deus ele tem algo muito grande para mim. Quando eu tenho uma clareza daquilo que Deus quer para mim, eu vou querer me posicionar naquele lugar. Por quê? Porque eu vejo algo que vai ser benefício para mim, sabe? Algo que vai ser bom para mim. Então, eu quero estar naquele lugar, eu quero permanecer naquele lugar. Então, a clareza de propósito ele vai fazer eu viver essas coisas. E Paulo, né, ele é um exemplo para mim, né, um exemplo para nós, né, de quem foi alguém que entendeu o propósito. Porque você começa a ver a vida dele, começa a ver tudo aquilo que ele passou e tudo aquilo que ele viveu. Ele vai dizer que ele considerava tudo perda, né? Considerado aquilo que Deus tinha para ele, sabe? Ele falava que ele entendia realmente tudo aquilo que Deus desejava para ele. Então, ele sofria, ele passou por várias coisas e ele não se abalou por isso. Por quê? Porque ele tinha uma clareza, ele sabia onde ele ia chegar, ele sabia o local onde Deus iria colocar ele. Então, a clareza de propósito fez ele permanecer nessa graça, fez ele permanecer posicionado naquele lugar. Ele não quis sair daquela posição. Por quê? Porque Deus ele estava com ele. Independente do que ele estava passando, né? Deus estava com ele. Eu era o que importava, sabe? Nada mais importava para ele. Deus estava comigo. Então, se Deus está comigo, eu não preciso de mais nada. Aquele que é maior, aquele que é superior, aquele que tem algo preparado, aquele que tem algo especial para mim, está comigo, sabe? Então, para que eu vou temer a algo? Para que eu vou, né, me abalar a alguma coisa? Não, Deus está comigo. Então, ele tinha essa clareza de que Deus estava com ele, de que Deus caminhava com ele. E essa posição da graça, sabe? Essa posição que a gente fica, é o que vai nos mostrar, né? Que vai fazer a gente perceber que Deus está com a gente, né? A gente se manter naquele lugar, posicionado, né, na graça, posicionado, né, no favor de Deus. A gente vai perceber o quanto Deus está perto de nós, sabe? Porque a gente vai começar a ver favor de Deus em tudo que a gente fizer. A gente começa a ver, né, a provisão de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Deus ele vai, né, dando ali a sabedoria para a gente lidar, vai dando clareza, vai prosperando o nosso caminho. Então, né, quando a gente permanece nele, quando a gente, né, ali, acho que em João vai dizer, né, se permanecer em mim, né, é isso mesmo, né? Eu permanecerei em você, né? Alguma coisa assim. Aquele que permanece em mim, eu se eu permanecer nele, ele permanece em mim. Então, se eu permanecer em Deus, né, se eu permanecer em Jesus, fixado ali, Deus ele vai permanecer, ele vai ficar comigo, ele vai estar comigo o tempo inteiro. Então, isso é uma atitude que eu preciso tomar. Lá em Romanos 1, eu botei aqui alguns exemplos, né, de que Paulo ele tinha essa convicção nele. Romanos 1 diz assim: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Sabe, aqui a gente percebe quanto Paulo ele tinha convicção do chamado dele, quanto ele tinha convicção daquilo que ele era.
sabe? Não precisou alguém ir lá falar para ele quem ele era, né? O próprio Deus, né, falava na vida dele, falava para ele. Porque a comunhão, ele andava muito perto e Deus falava: não, você foi chamado para isso. Está aqui, ó, eu, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele falava: eu fui separado, Deus me chamou para isso, Deus me chamou para cumprir isso. Lá em Filipenses 3 diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Né? Mostra que o quanto ele passou, tudo aquilo que ele passou para ele não significava nada. Sabe? Porque ele tinha um alvo, ele tinha uma meta, ele tinha um lugar para chegar, ele tinha um propósito para alcançar, ele tinha uma clareza de onde ele partiu e de onde que ele tinha que chegar. Sabe? Então, essa clareza de propósito, ela vai manter a gente posicionado na posição da graça, na posição de Deus. E um outro ponto que eu queria tratar seria sobre as disciplinas. Está lá em Mateus 7. Mateus 7, 24. Diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas palavras, as minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso à multidão, que admirou sua doutrina. Portanto, os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Então, aqui a gente percebe, né, que Jesus ele vai mostrar a importância de a gente edificar a nossa casa, edificar a nossa vida, né, edificar a nossa vida firmada na palavra de Deus. Ele vai mostrar a importância de eu me manter fiel a Deus, a leitura, que eu estou falando sobre as disciplinas, né, sobre disciplina, que é disciplinas espirituais, que são um outro ponto, né, que vai nos manter conectado a Deus, que vai nos manter conectado, né, numa posição de graça. Então, se eu, né, leio a Bíblia, se eu mantenho, né, as minhas disciplinas em dia, se eu consigo, né, administrar o meu tempo e tirar aquele tempo, sabe? Porque Deus não é alguém que precisa de você visitar. Como eu falei, você não precisa, você não tem que ir para Deus algumas vezes. Você não tem que, né, encontrar Deus. Deus não é um evento, né? Deus, você não vai encontrar Deus em um evento. É uma caminhada, é no dia a dia. Então eu preciso estar todo dia com Ele. Eu preciso estar todo dia, pelo menos, falando, conversando, orando, né, lendo, entendendo, porque senão eu vou fazer de Deus um evento. Eu só vou procurar Deus quando eu preciso, né? Vou procurar Deus, não é um remédio, apesar dele curar, né? Mas Deus, ele não vai, né, você não vai falar com Deus só quando você está passando algum aperto, alguma dificuldade, né? Deus é alguém para você caminhar, para você, né, conversar, para você viver no seu dia a dia, para você ter uma comunhão. Então, a oração e as leituras, né, e a leitura da palavra é o que vai te manter conectado com Deus. É o que vai te manter conectado com a palavra, vai te manter aceso, né? Vai te manter, né, com o objetivo claro, vai te manter com um propósito à vista, sabe? Você se conectar, você, né, se disciplinar, sabe? Lá em cima, né, quando eu estava lendo, falando sobre, em Hebreus, que ele falou para que a gente, né, se santifique, né, se santifique. Sem a leitura bíblica, sem a oração, a gente não consegue viver uma vida santa, sabe? Porque a gente perde o contato, a gente perde a comunhão, a gente se afasta dessa graça, a gente se afasta dessa posição. E é só nessa posição que eu consigo, né, viver uma vida santa, viver uma vida correta diante das pessoas, né, viver uma vida correta diante das circunstâncias. Então, a leitura bíblica, ela é fundamental para que eu consiga crescer em Deus, para que eu consiga, né, estabelecer um propósito, para poder eu conseguir conhecer o meu propósito, eu preciso ler, sabe? Então, a minha vida, na minha vida eu preciso, né, ter essas disciplinas, dessa leitura, né, colocar esse foco na minha vida, sabe? De leitura, de oração,
Porque se eu não estabelecer essas metas, falo metas, mas não quer dizer que você tem que ler 3 capítulos por dia, mas estou falando de você ter uma meta de você se disciplinar, de você, né, ter ali a sua hora de falar com Deus, o seu momento. Você precisa se disciplinar, sabe? As disciplinas espirituais, elas são importantes demais para que a gente cresça. Então, como eu estava falando no começo, no início, né, a gente precisa, né, ter esse desejo de crescer, sabe? A gente não pode se estagnar dentro do Evangelho. A gente não pode ser a mesma pessoa que a gente era daqui a, sei lá, eu me converti tem 10 anos e eu sou a mesma pessoa. Se eu sento no banco, escuto, vou embora. Você não é um espectador. Você é participante daquilo que Deus está fazendo. Você precisa entrar desse meio. Você precisa entrar daquilo que Deus está fazendo. Sabe? Você precisa participar. Então, para você participar, você precisa crescer, amadurecer, né? Se envolver. Então, para que eu amadureça, eu preciso ter essa prática de leitura, ter essa, né, essa conduta de, né, de poder estar ali todo dia, né, me relacionando com Deus, me envolvendo com Deus. Amém? Vou beber água, então. Sabe que a excelência, ela não vem de grandes feitos, né? Eu não sou excelente quando eu faço grandes coisas, quando eu faço coisas extraordinárias, né? Quando eu faço coisas mirabolantes, né? Quando eu oro por uma pessoa e ela é, né, quando um cadeirante levanta. Não é assim que eu sou excelente. Eu sou excelente quando eu decido viver uma vida correta, sabe? Eu sou excelente quando eu decido fazer tudo que eu faço na minha vida é de forma correta. Eu sou honesto com tudo. Eu decido viver uma vida para Jesus. Eu decido, né, me comprometer com os princípios que Deus estabeleceu. Né? Eu oferto, né, eu dou o dízimo. Eu cumpro os princípios que Deus estabeleceu, sabe? Eu sou excelente quando eu começo a ter essa visão de que eu não preciso fazer algo extraordinário para que eu seja excelente, sabe? Eu preciso fazer o básico bem feito. Se eu fizer o básico bem feito, eu vou me posicionar naquele lugar da graça. Então, Deus vai me levar a locais extraordinários. Deus vai me colocar em locais, né, superiores. Porque é Deus quem vai elevar você, sabe? É Deus quem vai te levar a esses lugares. Não sou eu que vou fazer na minha força, sabe? A minha força é só para poder ler ali a palavra, para eu poder estar ali junto com Deus, sabe? Para eu poder, né, crescer junto com Ele. Se eu faço esse café com leite aí, esse arroz com feijão, né, eu consigo crescer. Eu ouvindo uma ministração do João Roberto, foi ontem, e eu achei o exemplo dele muito bacana. Ele entrou dentro do negócio assim, do aquário ali, de bateria, e levou a Bíblia dele lá para dentro. Aí ele falou assim, imagina que eu estou preso aqui dentro desse aquário, e a Bíblia é o meu manual para sair daqui. Só que eu vou olhar para isso aqui e vou pensar assim, não, eu vou ler só amanhã. Não vou ler hoje não, vou ficar preso aqui. Vou ler, aí chega amanhã, eu vou ler só outro dia, não vou ler hoje não. Amanhã eu leio. Vou ficar preso aqui. Sabe, quem deseja ficar preso dentro de um lugar, né, com fome, sem lugar para... não tem como comer, não tem como ir no banheiro, não tem como fazer. Quem deseja estar dentro desse lugar preso, tendo um manual ali disponível, mostrando como que faz, às vezes só pegar a chave ali dentro do negócio ali e abrir e você está solto, né? Quem deseja ficar preso desse jeito, sabe? E ele fala, a Bíblia é o seu manual de vida. A Bíblia ela é o seu manual onde você vai aprender aquilo que você precisa para você ser uma pessoa excelente, para que você seja bem-sucedido, né? A Bíblia é o seu manual. E como um cristão ele pode, né, querer viver uma vida sem essa leitura? Como uma pessoa pode querer viver uma vida, uma comunhão com Deus e não ter essa prática de ler? Sabe? Como alguém pode falar que é crente se a pessoa ela não lê o manual da vida, não lê o que Deus quer que ela faça, sabe? Como alguém pode dizer que, poxa, eu sou cristão, mas eu não leio a Bíblia? Como? Sabe? Então, a Bíblia, ela é, como é que fala? Ela tem que ser lida, né? Ela é obrigado, você é obrigado a ler uma Bíblia, né? Para você crescer, para você ter esse relacionamento com Deus. Uma vez eu contei essa história aqui, foi um pouco engraçado, mas vocês riram de mim depois, que eu contei a história do passarinho. Não sei quem lembra aqui, o Ed deve lembrar dela. Eu contei num culto aqui. Que meu pai ele tinha muito passarinho, né, cuidava aqueles canários, né, de gaiola.
e ele pedia às vezes para mim poder dar comida para ele. Aí eu fui e teve um dia que eu fui dar comida pro passarinho, e eu, sei lá, sou meio distraído, eu distraí, aí o passarinho fugiu. Aí o passarinho vazou fora. Eu falei, caraca, meu pai vai chegar em casa, vai falar pra caraca, passarinho, canário belga e tal, cantava pra caramba. Só que lá em casa tinha muita árvore, e eram as árvores tudo pequenininhas. Meu pai tinha plantado e estava crescendo ainda, não era aquelas árvores gigantes. Estava tudo pequenininho. E eu vi o passarinho, ele é tão mansinho, ele é criado, sempre foi criado dentro da gaiola, né? E nasceu dentro da gaiola. E ele começava ali, pular ali e ficava ali nas árvores. Ele não ia embora, não. Ele ficava ali. Eu falei, caraca, eu vou pegar esse passarinho. Eu comecei a ir andando e ia querer pegar, aí ele via e voava para o outro. Aí eu ia para lá e ele voava para outro. Ia para lá e voava para outro. Aí até que uma hora ele saiu da minha vista, né? Ele saiu dali da minha casa e foi para outro lugar. Aí eu não consegui ver ele mais. Eu falei, pô, já era. Agora não tem como mais, né? Vou pegar. Aí eu fui para casa, daqui a pouco eu volto. Quem está lá perto da gaiola? O passarinho. Falei, não é possível. E aí voltou. O passarinho voltou. Aí eu fui lá e consegui pegar o passarinho com a mão. Ele não voou, peguei o passarinho com a mão. Falei, caraca, como? Como alguém pode ser livre e querer ficar preso, sabe? E ali eu aprendi uma lição, sabe? Que às vezes a gente, né, Deus nos deu uma liberdade, sabe? A Bíblia vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, sabe? E muitas vezes a gente vive aprisionado, mesmo depois de ser livre, porque a gente se acostumou tanto a viver aprisionado, né? A gente ficou tanto tempo preso, né, nas nossas coisas e nas nossas forças, presos nas nossas forças, sabe? Quando você acha que você só consegue fazer aquilo que a sua força pode fazer. Você só consegue alcançar aquilo que a sua mão consegue alcançar. Às vezes a gente fica preso nisso, de que eu só posso fazer aquilo que eu consigo, sabe? Mas Deus nos chamou para a liberdade, e uma liberdade nele, sabe? Que quando eu consigo fazer algo que eu não sou capaz de fazer. Por quê? Porque Ele me dá força, porque Ele é capaz de fazer por mim, sabe? Então, às vezes, né, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e às vezes a gente fica aprisionado nisso, aprisionado, né, às coisas materiais, às coisas que a gente consegue alcançar com a nossa força. Mas Deus nos chamou para viver uma vida de fé, sabe? Que é onde a gente busca aquilo que realmente a gente não consegue ver, onde a gente, né, vai buscar longe aquilo que talvez, né, a sua vista não vê. Mas se você olhar com os olhos da fé, você vai conseguir alcançar aquilo que Deus, né, está te mostrando. Mas para isso eu preciso o quê? Me posicionar naquele lugar, onde que tenho a vista melhor, né? Onde eu consigo enxergar melhor, onde eu consigo ver com os olhos de Deus, onde eu consigo enxergar o que Deus está vendo, sabe? Quando eu me posiciono nessa posição né, de que aonde Deus ele está me mostrando aquilo, aonde eu posso chegar, sabe? Esse é o local da excelência, esse é um local de excelência. Por quê? Porque eu não vivo na minha força. Eu vivo na força dele. Eu começo a viver coisas sobrenaturais, eu começo a viver coisas, né, maiores daquilo que eu consigo fazer. Então, ter uma vida de excelência, sabe? É uma vida livre. É ter uma liberdade em Deus. É viver uma vida, né, livre daquilo que eu consigo. E o último ponto, né, que já estou quase finalizando, eu vou falar sobre relacionamentos, né? Um outro ponto que pode te afastar da excelência, que é quando você, lá em Provérbios, vamos abrir lá em Provérbios primeiro. Provérbios 13, 20. Diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E lá em 1 Coríntios 15, 33 diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe que aqui, né, eu li dois exemplos, né, de como os nossos relacionamentos, né, pode nos influenciar a viver uma vida, né, medíocre, né, uma vida rasa, uma vida que não é excelente, sabe? As nossas companhias, a gente acaba pegando os costumes das outras pessoas, a gente acaba
né, pegando aquilo que a pessoa está fazendo. Então, a gente precisa, né, selecionar bem as nossas amizades, sabe? Selecionar bem o nosso ciclo, né, de relacionamento, porque eles podem nos impulsionar ou eles podem, né, nos tirar, né, daquela posição. Então, é por isso que, assim, na rede de adolescente é bem difícil, né, a gente conseguir fazer, porque dentro da escola, né, a pessoa se envolve com um monte de gente, né, e é muito difícil um adolescente querer se envolver com um cristão lá dentro da escola. Ainda mais porque eles são mais quietinhos, né, mais na deles. Né, eles gostam de fazer bagunça. Né? Adolescentes gostam de bagunça, de movimento. Então, quando a gente consegue educar, né, os nossos filhos para que ele consiga, né, se relacionar com essas pessoas, consiga se relacionar com outros cristãos dentro da escola, você vai ver que o seu filho ele não vai perder, né, aquilo que você ensina ele dentro de casa. Mas se você deixa ele se envolver com pessoas que não têm a ver, né, com a sua fé, sabe? Se você não conversa isso com ele, se deixa ele livre, se envolver, começar a conversar com pessoas que talvez fazem coisas erradas, daqui a pouco você vai ser chamado lá na escola para conversar com a diretora, porque ele também vai estar envolvido nisso. Por quê? Porque ele vai pegando o costume de outra pessoa, ele vai, né, pegando aquilo que a outra pessoa está fazendo. Porque as más influências, né, elas corrompem os bons costumes, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Então, a gente precisa ser cheio de pessoas em volta, a gente precisa ser cheio de influências positivas, né, para que elas, em vez de nos tirar daquele ponto da graça, em vez de eles nos tirar, né, daquele local de apoio, de segurança, né, de favor de Deus, eles vão nos ajudar a chegar naquele local, sabe? E quando a gente encontra essas pessoas, aí você vai ver que aí a gente chama isso de avivamento, sabe? Quando reúne várias pessoas com o mesmo propósito. Várias pessoas com o mesmo objetivo. Não, nós queremos nos mover pela graça, sabe? Nós não queremos perder esse lugar. Então, quando a gente não quer perder esse lugar, a gente encontra outras pessoas que também não querem. Então, a gente começa a viver uma nova vida. Que foi o que aconteceu com os apóstolos na igreja primitiva. Sabe? Todo mundo tinha o mesmo foco, todos tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Eles faziam as mesmas coisas, eles queriam fazer tudo. Então, tudo que eles faziam iam bem, sabe? A gente vê a pregação de Pedro, quando ele pregou, 3.000 pessoas se converteram. Né? A gente vai vendo e pessoas iam sendo acrescentadas. E onde eles iam, as coisas iam acontecendo, porque unidade, sabe? Eles estavam ali juntos, unidos, com o mesmo propósito, com o mesmo desejo, e Deus ia acrescentando a eles. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé. Estou encerrando já. Sabe, Deus, ele, né, como eu comecei falando, né, Deus, ele deseja que a gente deseje crescer, né, que a gente deseje alcançar essa estatura de Jesus, deseje alcançar a estatura de Cristo, sabe? E só depende da gente, né? A parte dele já foi feita. Só depende de nós desejar a mesma coisa que ele, né? Desejar nos posicionar nesse lugar. E se a gente consegue ter as disciplinas espirituais, se a gente consegue nos relacionar com as pessoas certas, né? Ter ali os nossos amigos também querendo fazer as mesmas coisas, nós vamos alcançar esse lugar, sabe? Nós vamos alcançar um local de excelência. E esse é o desejo que Deus tem para nós, que a gente viva uma vida de excelência, sabe? Uma vida que reflita a glória dele, uma vida que reflita a verdade dele, para que outras pessoas, né, comecem a se achegar a nós, comecem a ver a verdade em nós, comecem a ver, né, a graça de Deus em nós, comecem a ver o favor de Deus, né, nos impulsionando, nos fazendo alcançar coisas maiores, alcançar lugares onde a gente não poderia chegar, sabe? Que se a gente se posicionar, se a gente desejar estar nesse local seguro, que é o local da graça, o local da presença, Deus, ele vai nos fazer, né, crescer e nos fazer alcançar toda essa cidade. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por cada irmão que está aqui, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito, Pai, possa direcionar a gente a fazer tudo aquilo que o Senhor deseja.
Eu oro para que o nosso coração, Pai, esteja aberto para ouvir tudo aquilo que o Senhor falou essa noite, e que a gente guarde isso no nosso coração e que a gente pratique isso no nosso dia a dia, para que a gente possa ser um povo, Pai, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, para que a gente possa cumprir a carreira segundo o Teu coração, que a gente, a cada dia, a gente possa entender mais sobre o Senhor, que a gente possa se unir mais com o Senhor, que a gente possa ter mais unidade com o Senhor, Pai, e que a gente possa também fazer com que outras pessoas conheçam a Ti, Pai, porque o Senhor é o único que pode resgatar as pessoas, que pode salvar as pessoas e pode levar a gente a um local excelente. Sabe, Deus, o Senhor é muito bom para nós, o Senhor é aquilo que nós almejamos, é aquilo que nós desejamos, é aquilo que nós queremos para a nossa vida, Pai. Eu oro para que, se alguma vez a gente fez algo que talvez fugisse da graça, eu oro para que o Senhor, Pai, nos leve a esse local de novo, nos leve a esse local de segurança, a esse local de graça. Nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos, Pai, que não tem a ver com aquilo que o Senhor deseja, mas nós queremos voltar a esse lugar, voltar ao local da graça, onde nós podemos avançar e nós podemos nos firmar com o Senhor e nós podemos ter o nosso caráter transformado pela Tua vida, onde a gente pode Te conhecer, Pai, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres.